Ela é pura alegria, trabalha muito na área social. Dona Laís, ela veio hoje para compartilhar conosco histórias marcantes da vida dela e como que ela conheceu Belo Horizonte e como ela vê Belo Horizonte hoje. Dona Laís, cheguei, é com a senhora. Eu sou filha de pessoas de Conselheiro Lafayette. Nasci lá e vim cedo para cá. Meu pai tinha uma origem germânica. Parece que a família dele veio da Alemanha. E, segundo narrativas de uma tia bem idosa, o bisavô meu, avô do meu pai, gostava muito de pedras preciosas. E aí ele teve uma informação de que havia aqui pedra azul. Aí ele foi para essa cidade, foi acolhido lá, e depois a família dele espalhou-se toda por Minas Gerais. A minha mãe também tem uma relação de parentesco com a fundação da cidade de Conselheiro Lafayette, e nós nascemos lá nessa casa. A minha mãe teve 6 filhos e depois foram mais 4 outros morar na nossa casa. Então nós convivíamos todos, nós 10, convivíamos todos de um modo muito feliz, muito alegre. A gente era muito feliz na infância, todos nós. Eu lembro que quando eu era menina, usava pão de 1 quilo. Então a minha mãe punha um pão de 1 quilo, um queijo e uma terrine cheia de mingau na mesa. Aquilo acabava direto. Era um café da manhã feliz. Também eu lembro que minha mãe fazia uma salada enorme e punha assim na mesa para distrair a gente, enquanto ela cheirava uma carne lá na cozinha. E quando a gente ia distraindo com aquela salada, quando a carne chegava, um bife, uma carne fatiada, qualquer coisa, minha mãe já estava com... Todos nós já estávamos com um garfo para ver quem atacava mais depressa. Meu pai exigia que a gente tivesse uma postura à mesa, que não comesse de boca aberta, que não falasse coisas desagradáveis. Ele achava que a hora da refeição tinha que ser abençoada. Era uma hora de união. E sabe, isso ficou tão entranhado em mim que às vezes eu fico pensando, poxa, será que eu dou valor demais para a comida? Mas não. Eu gosto, você, Cristiano, já foi tantas vezes lá em casa, eu gosto desse momento. Eu gosto de ir à mesa, com uma comida bem gostosa, com as pessoas felizes, conversando. Então isso eu trouxe da minha infância. Não, eu fui uma menina bem boazinha, porque lá em casa tinha muito homem, e aí eu tinha que ser a goleira do time. Então eles amarravam a minha saia, não usava, eu tenho 72 anos, não usava calça comprida. Então eles amarravam a saia na perna com cipó. E eu era goleira lá do time, levei muita bolada. E eu lembro uma outra coisa, que depois eu gostava do futebol, porque depois do jogo a gente ia para um córregozinho que tinha embaixo e a gente fazia panelinha com um barro chamado tabatinga. Então a gente fazia panelinha, mas não virei artista por causa disso, não. Não tem nenhuma habilidade da mão, assim, do artesanato manual, não. Só da alegria deles. Meu pai era da rede ferroviária. A gente morava naquelas casas que a rede disponibilizava ali perto da Rua Januária, que eram umas casas enormes, muito boas. E a minha mãe sempre tinha muito contato lá, ela mantinha a casa muito rejuvenescida, a casa era sempre arrumada. E só, a não ser pelo Rio Arrudas, porque quando ele saía do leito, ele invadia as casas, estragava tudo, até a gente mudou de lá, foi por causa disso. Mas naquela época, sabe o que a gente fazia? A gente passeava na Afonso Pena cantando. A gente andava, fulano, Beltrano, e via um e via outro. E a gente saía depois do jantar, à noite, 7 horas da noite, para dar uma voltinha na Afonso Pena, sabe? E eu me lembro demais
que os meus irmãos gostavam muito de cantar e que tinha um dos agregados que gostava de tocar bongô, sabe? E então ele ficava batendo na mesa e eles criaram um prefixo, que era uma música assim: tristeza não tem fim, felicidade sim. Então a gente curtia muito cantar isso e andar e conversar. Eu lembro muito de uma loja debaixo do edifício Mariana, a Sloper, que eu era encantada com aquelas vitrines, sabe? Eu lembro que a gente ia para o Parque Municipal, nós todos, e a gente brincava e andava de barco. Não tinha perigo, não tinha esses fatos que são narrados hoje em dia, de ruindade, de sequestro, que meus netos ficam presos dentro de casa por causa disso. Belo Horizonte era uma cidade livre de problemas. Excelentes recordações. Em primeiro lugar, porque eu vi muitas peças teatrais maravilhosas lá. Em segundo, porque foi o meu primeiro marido, que já é falecido, que fez uma grande reforma quando ele era secretário da prefeitura, secretário de cultura. Ele fez uma grande reforma naquele teatro, o teatro virou outro depois disso. E a gente gostava muito de andar de bicicleta naquele espaço. A gente ia para lá e andava. Ou para fazer caminhadas, sempre a gente estava ali ao redor. Mas o teatro é uma boa lembrança de peças incríveis que a gente assistiu lá, de conhecer artistas fantásticos da época, Cacilda Becker, Valmor Chagas, Cleide Iácones e outros, né? Fernando Montenegro. Nós vimos peças excelentes no Francisco Nunes. Olha, na ocasião, eu fiquei em dúvida entre direito e letras. Mas eu fui percebendo que o meu caminho era pelas letras, que eu queria ser professora. E me defini também como professora de português. Na ocasião, eu deveria escolher uma outra língua para fazer dupla, né, que era o sistema da Universidade Federal. E eu fiquei em dúvida, porque inglês eu já falava razoavelmente bem e francês também. Então, eu queria uma língua que me despertasse para um mundo diferente. E eu estudei português e grego. E foi uma grande descoberta, porque aí eu fiquei conhecendo a literatura grega maravilhosa. E a literatura grega é a base do conhecimento. A história grega, né, forma o conhecimento na filosofia, na sociologia, na língua, até na matemática, em todos os aspectos do estudo, do ensinamento, o grego tem base. Então, eu gostei muito de estudar grego. Quer dizer, não é um estudo para falar grego, porque a gente estudava o grego antigo. É uma coisa muito boa que eu tenho na minha vida. Eu conheci, no Morro do Papagaio, um líder comunitário, José Pedro, que hoje já é falecido, mas lá no Morro ele é uma referência. E eu conheci através do prefeito com quem eu trabalhei, que foi o Maurício Campos, que morreu recentemente, e da mulher dele, Selma Campos, que é uma mulher diferenciada do resto. É maravilhosa, é vocacionada, é boa de coração. Então, eu, como era casada com uma pessoa que era secretária do governo do Maurício Campos, eu fui trabalhar com ela, e lá a decisão dela foi fundar uma entidade de assistência social que fosse referente aos servas no Estado, fosse uma entidade na prefeitura, para atender os casos da prefeitura. Então, nós começamos, foi em 79 para 80, 79 começou o mandato dele, e eu trabalhava no Colégio Marconi, dava aulas lá, e aí eles me transferiram para o gabinete do prefeito para a gente fundar a AMAS. Aí a Procuradoria da Prefeitura deu todo o amparo legal para a gente e nós criamos essa entidade. No começo, a ideia era estabelecer um projeto que fosse a marca da AMAS. Então, o primeiro projeto nosso de assistência social tinha que se referir à prefeitura, ao trabalho da prefeitura.
O primeiro projeto nosso foi com os engraxates de Belo Horizonte. Em primeiro lugar, a gente cadastrou todos os engraxates. Depois, nós pedimos ao Cefet que fizesse um modelo, um suporte para o trabalho deles na cidade. Eles, então, criaram uma caixa que era fechada, a cadeado, e que ficava plantada nos passeios onde eles estavam, com uma cadeira fixa também. Era a cadeira e a caixa. A caixa seria do material deles. Esse trabalho foi fantástico. Nós descobrimos que Belo Horizonte tinha mais de 300 engraxates. Naquela época, em 80. E aí eles começaram a ficar muito amigáveis, gostaram muito do que a gente fazia. E nós começamos a fazer, sabe o quê? Casar a turma. Será que eles queriam tanto isso? Mas a gente fazia casamento, batizado dos filhos, legalizava a papelada toda deles. A gente virou um tipo de agente da vida dos engraxates, sabe? Tem boas lembranças. E depois, junto com esse projeto, nós ajudamos os fiscais da prefeitura a estudar a questão dos pobres. Então, tem uns casos que são imperdíveis. Por exemplo, ali do lado da igreja de São José, nós fomos chamados que os fiscais iam destruir uma verdadeira maloca que tinha ali no passeio da Rua Tamóis, em frente àquele hotel lá, do ladinho da igreja, na Rua Tamóis. Nós chegamos lá e era assim, uma coisa bem continuada, sabe? Tinha umas armações e papelão em cima. Rapaz, quando os fiscais destruíram aquilo, o que saiu lá de dentro, a gente não acreditava. Tinha velho, tinha mulher, tinha homem, tinha menino, tinha criança, tinha rapaz, tinha moça. Mas houve um caso que foi muito especial. Tinha um rapaz muito bonito, assim, alto, sabe, bonito, alegre, falante. E eu comecei a conversar com ele, porque em idade, em tamanho, ele se identificava muito com meus filhos. Então eu fiquei olhando para aquilo e falei, meu filho, como é que você veio parar aqui? Ah, a senhora sabe, eu vim parar aqui porque eu vim tentar a vida aqui, mas não tem para onde ir. E foi conversando comigo, e eu morrendo de dó. Aí falei para um dos fiscais da prefeitura, falei assim, eu vou levar esse menino para minha casa. Ele falou, definitivamente não, você não vai levar. Você não sabe quem que é ele. Ah, mas eu estou com muito dó dele. Não, senhora, você não vai levar. Eu falei, então onde que nós vamos colocar esse rapaz? Onde vão os outros? Ele vai para a FEBEM. Eu falei, tá bom. A FEBEM era ali no Horto, né? Tinha aquela construção feita lá, acho que foi pelo Israel Pinheiro e tal, que era um tipo de coisa muito maluca. Então, eu falei, então vamos para a FEBEM. E falei para o menino, agora eu não lembro o nome dele. Eu falei, você conhece a FEBEM? Não, senhora, não conheço. Eu falei, ó, lá é um lugar, vai ser de passagem, aí a gente vai continuar conversando com você, vamos ver como é que a gente define sua vida e tal. Ele falou, não, eu vou. Aí eu falei, não, mas eu vou com você. Não, a senhora não precisa ir, não. Eu falei, não, eu vou, eu quero te dar apoio o tempo todo. Eu fui com ele. Quando nós chegamos da FEBEM, que a gente chegou à secretaria da FEBEM, o rapaz que atendia lá falou, ei, fulano de tal, de volta outra vez. Então, ele era o zero e vezeiro da FEBEM, sabe? Então, o que a gente conseguiu fazer foi levar esse menino de volta para arranjar um carro para levá-lo para o Espírito Santo, onde o avô dele tinha uma big fazenda. E aí eu apurei a história do menino, que é uma coisa que até hoje me marca. O único projeto que a FEBEM tinha em desenvolvimento era plantar horta. Inclusive, tinha uma FEBEM lá em Lagoa Santa, que era como uma fazenda, plantava uma horta maravilhosa. Horta ele tinha na casa do avô dele, ele não queria isso, não. E aí eles me contaram que ele era capaz de desmontar e montar um Fusca, que era ele que consertava as geladeiras da FEBEM. Mas a FEBEM não tinha um programa para isso, não tinha um acompanhamento para isso. Então, ele voltou para o Espírito Santo. Não sei se na época a gente deveria ter feito mais, mas era muita coisa acontecendo, era muito difícil resolver tudo, né? Frei Cláudio é uma referência
maravilhosa na vida de muitos de nós. Nós somos um grupo de pessoas que conviveu, um grupinho, viu, de umas 1000 pessoas, que conviveu com o Frei Cláudio intensamente. Eu fui muito privilegiada, porque até acompanhei a produção de alguns livros dele. Eu não corrigia, eu digitava para ele. Eu sentava do lado dele e aquelas ideias maravilhosas iam saindo da cabeça dele e eu digitando o livro, e às vezes ele me perguntava: o que você está achando? Eu falei: vamos melhorar isso aqui, que eu acho que as velhinhas não vão entender, não. Esse era o nosso bordão. Acho que as velhinhas não vão entender. E aí ele clareava o texto e tal, era o limite máximo meu, porque aquelas ideias saíam da cabeça dele, cheias de conteúdo religioso, filosófico. O Frei Cláudio tem uma conceituação de Deus, Deus e natureza. Ele é muito baseado na filosofia de Baruch Spinoza, sabe? Que o Baruch Spinoza, ele reconhece Deus é uma coisa tão suprema, tão maravilhosa, que está em tudo. Então não existe um Deus centrado, existe um Deus generalizado, um Deus de cada um, e o Frei Cláudio é desse argumento. E é também fã de Jesus Cristo, que ele ensinou isso para a gente. Jesus Cristo maravilhoso, que ouve a gente, que criou uma doutrina maravilhosa e que foi baseado num sentimento que é o mais forte de todos: a compaixão, a caridade. E é através dessa caridade, dessa compaixão, que o Frei Cláudio ensinou a gente a cuidar dos outros. Quando eu estava trabalhando na prefeitura, eu comecei a falar, nós resolvemos fundar a AMAS, Associação Municipal de Assistência Social. Recentemente foi fechada. E eu fiquei sabendo que um dos motivos para ela ter sido fechada por um prefeito anterior foi que ela virou um cabide de empregos. Então, não tinha mais uma finalidade dentro do que ela foi criada, dos parâmetros para que ela foi criada. A AMAS, tem uma mágoa disso, sabe? Você falou que eu ia ficar emocionada, isso me emociona bastante. Olha, com essa relação com o judaísmo, eu fui procurar uma pessoa que era o mentor de um projeto nos Estados Unidos, sabe? Que era espalhado pelo mundo todo, inclusive na África. Um projeto maravilhoso que eu queria aplicar em Belo Horizonte depois que eu fiquei conhecendo o projeto. Consistia no seguinte: as assistentes sociais, que é uma carreira fantástica, maravilhosa, eu reverencio toda assistente social, elas faziam um enquadramento da região. Por exemplo, no Morro do Papagaio, que é o meu reduto preferido, elas iam lá e faziam um enquadramento ali de um espaço. Nesse lugar, elas decidiam quais as mães que trabalhavam fora, quais as mães que ficavam em casa e quantas crianças havia. Então, basicamente, o projeto consistia no seguinte: a gente pegaria essa mãe que fica em casa e ela cuidaria da criançada do entorno. E a mãe que saía para trabalhar daria um suporte financeiro que seria também subvencionado pela própria prefeitura. Então, ela teria uma ajuda, porque era um jeito de participar, de ter responsabilidade. Isso é fundamental, né, na história social. Então, a mãe ajudava a outra mãe a cuidar daqueles meninos. E a gente dava o seguinte suporte: primeiro, assistência total dessas moças, assistentes sociais. E segundo, a criança que tivesse até uma certa idade, por exemplo, até 7 anos, ela teria um horário de atendimento nas escolas. E as nossas secretarias da Educação Estadual e Municipal dariam suporte para os projetos. Então, assim, projeto de criancinha, projeto de ensino infantil, projeto de meninos maiores, talvez até chegando a um ensino profissionalizante. Cristiano, nesse período de fundação do projeto,
Eu uma vez vi uma coisa que me emocionou tanto no Morro do Papagaio, que eu falei, puxa vida, aqui é o lugar onde eu me sinto feliz. Eu vi desmoronar um daqueles barrancos, que depois não tinha mais barranco para desmoronar, tinha casa, né? E aí uma casa caiu, matou a mãe, o pai estava longe, e tinha 6 crianças. A vizinha do lado tinha 5 filhos. Quando a gente perguntou para onde iam as 6 crianças, ela falou, não vai para lugar nenhum, vai ficar aqui. Eles estão aqui comigo, eles moram aqui, eu que olho. Então, essa mulher abriu o coração e ficou com 11 crianças dentro de casa. Então, onde que eu vi isso acontecer? Nem filme. Eu vi isso acontecer no Morro do Papagaio. Na época que isso aconteceu, o prefeito era um tipo de prefeito substituto, que era o Dr. Júlio Lender. E ele, então, sabia que eu estava na AMAS, que eu que era um tipo de executiva. Ele me pediu que escolhesse uma pessoa para ser a presidente da AMAS. Eu escolhi uma pessoa que eu conhecia muito, que eu admirava muito, uma senhora e tal. Só que essa senhora bateu de frente comigo. Ela queria fazer assistencialismo, queria dar dinheiro para todo mundo e tal. E ela me pôs para fora da AMAS. Aí eu fui chorar no colo do Frei Cláudio. Ô, Frei Cláudio, eu falei, não incomoda não. Aqui tem muito trabalho para você. Então eu fiz parte do conselho da igreja, fiz parte da pastoral da igreja, que incluía toda a ação social da igreja, que era o Promenor, que chamava Promenor, né? As 2 creches, a creche do Papagaio e do Acabamundo, a biblioteca, o atendimento ao menor, que era a doutora Zilá, maravilhosa, tanta coisa. O Pão Forte, que tratava crianças com subnutrição. Eu tinha acho que uns 11 serviços lá. E aí eu me engajei, o Frei Cláudio me chamou e falou assim, você vai para o Promenor, eu vou precisar de você ir lá, dar umas coordenadas. Então nós fomos para lá, o Promenor tinha 23 crianças. Quando passou o ano, tinha 127. A gente enlouqueceu. Cristiano, um dos meninos. E aí nós criamos um Promenor diferente, um Promenor que, além de ensinar o dever de casa, ensinava bons hábitos. E a gente teve apoio do Colégio Marista, numa outra etapa, que os meninos faziam esporte no Colégio Marista. E a gente fazia também uma coisa genial, que era percorrer com algumas crianças os sacolões ali e pedia doações para fazer a sopa e tal. Quando chegava lá, a gente fazia um levantamento do que havia sido dado. E aí a gente estipulava o preço, pesava, punha preço, via quanto que a gente arrecadou, vinha uma pessoa, levantava o teor alimentício do que ia ser usado, e os meninos tinham uma aula de culinária. Então a gente tinha aula de matemática, de química, a gente redigia uma carta agradecendo a doação, tinha aula de português, a gente fazia o desenho do bairro para ver onde que a gente já tinha pedido, onde que ia pedir da outra vez, fazia geografia espacial, tá? Então era um projeto fantástico. Eu estou aprendendo com a vida que a gente tem uma carcaça vulnerável, a gente tem uma finitude, né? Então a perda para mim, circunstancialmente, por exemplo, perder coisa material, eu não ligo mesmo, sabe? Assim, eu dou, outro dia eu vi uma pessoa com uma blusa, falei, eu tenho uma blusa igual essa, falei, não tem mais não, é essa, você me deu, sabe? Então assim, eu adoro fazer isso, eu não tenho apego a nenhuma coisa material, realmente. Eu gosto de onde moro, pronto, tá bom também. E agora, perder pessoas é que é duro, né? Porque você tem que formar a compreensão de que aquela etapa da pessoa acabou, você tem que aceitar. Essa Covid ensinou isso pra gente, né? Ensinou que a gente é muito vulnerável, que a gente está muito à mercê das coisas e que
o corpo da gente, às vezes a finitude é abreviada. Então, esse tipo de perda eu acho terrível. A perda, assim, eu não posso falar que eu já perdi a amizade, que a amizade a gente não perde, né? Se é amizade, a gente não perde. Eu tive um primeiro casamento que acabou, sabe? O primeiro marido, que era um homem maravilhoso, uma coisa maravilhosa, chamava George Norman Kutova, tão famoso, fundou o Parque das Mangabeiras, ele era jornalista, a presença reconhecida até hoje por aí. Ele apaixonou por outra moça e foi. Ué, o que eu ia fazer? Eu não podia fazer nada, o coração dele levou ele para o outro lado. Só uma coisa, não briguei com ele, fiquei amiga dele, sabe? E aí eu fiquei muitos anos sozinha, até conhecer meu segundo marido, que chamava Rubens, Sigor Machado Coelho, e que foi uma bênção na minha vida. O Rubens, ele me chamava de princesa, sabe? E você lembra dele, super carinhoso. Pois é, nós somos padrinhos de casamento do Cristiano. Ele foi todo bonito, né? Todo arrumadaço. É de uma família muito maravilhosa. Eu amo a família do Rubens. E a gente teve uma vida muito boa. Pena que o câncer levou também. Mas foi uma história muito bacana. E os meus filhos, que foram adotados por ele, são saudosos demais dele. E eu costumo dizer que eu tenho 5 filhos homens, porque eu tenho meus 3, mas os 2 dele, que eu incorporo por amor. E ganhos? Ganhos, mas igual você falou ali fora. A gente nasce, ganha dente, já é um ganho. A gente nasce, ganha cabelo, já é um ganho. Ganha a visão, ganha o dom da palavra, ganha a voz. E a gente começa a ganhar, com a ajuda de Deus, na hora que nasce, porque você nasce perfeito e tal. Agora, ganhos mesmos, eu ganhei 2 coisas maravilhosas. Primeiro, meus filhos. Eu falo até dos 5. E segundo, os amigos que eu tenho. Você está na ponta, viu, Cristiano? Você é dos primeiros. Você e sua família. Se eu quero uma referência de amigo alegre, de amigo que me motiva, é você. E eu quero aproveitar o seu programa, Cristiano, para fazer aqui uma mensagem para os meus coleguinhas setentenários. Não para de trabalhar, não. Não para de ajudar. Se precisar de ajuda, liga para o Cristiano me acha. Vai ajudar uma obra social, vai ajudar alguém. Eu costumo dar uma palestra para as pessoas que estão aposentando no Tribunal de Justiça, falando sobre o voluntariado. O voluntariado é a doação. Não precisa disputar dinheiro, não. As aposentadorias são boas. A gente precisa aprender a viver. É não ter ganância, é não querer o impossível, a viver bem dentro do jeito que ganha. Eu me considero felicíssima. E eu quero muito motivar todo mundo para sair da casinha, sair do casulo e ajudar. A creche que eu dirijo, o Cristiano conhece muito no Morro do Papagaio, chama Creche Nossa Senhora do Carmo. Cada vez que a gente vai lá, que uma criança daquela abraça a gente e fala, tia, eu aqui. Ah, o coração dá cada arranco que bate na costela. É um amor. Estou aqui todo feliz. Coisas que nem eu sabia, nem imaginava. Dona Laís, obrigado por compartilhar momentos maravilhosos conosco. E agora, até o próximo programa.